Mas eu acho que os números, os dados, eles trazem um bom entendimento para as pessoas verem que é muito além do que a gente está falando, né? É, a gente, claro, coloca uma luz sobre o assunto, a gente debate sobre o assunto e coloca uma pulga atrás da orelha das pessoas, né? Mas por que o sistema é assim? Mas são vários assuntos que eu citei que a explanação sobre eles seriam bem maior do que eu coloquei. Perfeito. E acho que quando você coloca, né, que a gente precisa se questionar, a gente precisa estar aberto para isso, que esse é um caminho importante na luta racial, e o quanto aqui no Brasil isso é tido como vitimismo, é tido como mimimi, né? Que são palavras que já vem com ranço pra gente que tem esse olhar, né, de desconstrução. É importante também a gente pensar em mitos que existem, né, muito próximos desse discurso e que só fazem com que atrase toda essa luta, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu já ouvi de pessoas brancas dizendo, né, quando é apontado, puta, mas tem, né, temos racismo no Brasil, a gente precisa lidar com isso. Ah, não, mas peraí, mas o racismo reverso também existe. Marta, existe racismo reverso, mulher? Gente, eu vou falar uma coisa que vai doer para algumas pessoas, mas não existe racismo reverso. Quando a gente fala de racismo, a gente fala de estrutura de poder, né? A gente fala de uma estrutura. Quando a gente parte desse princípio de estrutura, dentro dessa estrutura de sociedade, de poder, quem é a raça que teoricamente tem o poder em cima das outras? Quem é que é impedido que perde uma vaga de emprego pelo tom da sua pele? Que vale lembrar que os pretos retintos aqui no Brasil sofrem bem mais do que os pretos que têm a pele um pouco mais clara. Mas isso é um outro debate, porque a gente tinha que entrar na questão do colorismo, que é uma questão bem ampla. Então, tipo, vale lembrar disso. Então, as pessoas brancas, elas não são impedidas de ter acesso às universidades, elas não são impedidas de frequentar a lugares, elas não são abordadas o tempo todo pela polícia. Então, não existe racismo reverso. Quando a gente fala de racismo, a gente fala de estrutura de poder, de dominação, de dominante. Então, por mais que, né, as pessoas já tenham sofrido algum tipo de preconceito na sua vida, isso está bem longe de ser racismo. Quando eu falo de racismo, eu falo de toda uma população que ela sofre por conta desse sistema, que ela deixa de ter acesso a várias coisas por conta desse sistema. É isso que eu falo, a gente não pode individualizar, né? As pessoas que falam de racismo reverso, elas individualizam a pauta. E a pauta, ela não é individualizada. A gente está falando de estrutura, de sociedade. Então, não tem como eu falar que existe racismo reverso, né? Os brancos, eles não foram escravizados, sabe? Eles não tiveram as suas, como eu posso falar? Não tiveram as suas chances não tiveram menos oportunidade na vida por conta de sua cor. Então não existe racismo reverso, gente. Não existe. Falem para os seus amigos, falem para os seus Contem essa conhecidos que isso não novidade. existe. É uma novidade que as pessoas não imaginam.